Glórias, glórias te damos. Gostaria que você, no seu lugar aí, fechasse os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Que você, nesse momento, se desligasse de tudo que aconteceu no seu dia. De repente você teve um dia atribulado, um dia corrido, um dia que não foi lá muito legal. Mas nesse momento que você possa fechar os seus olhos, entronizar para dentro de si nesse momento, para dentro de si, e que nesse momento você começa a se desligar das coisas, começa a pensar nas coisas do alto, a pensar naquilo que vem dos céus, naquilo que Deus hoje tem preparado para você, e até o presente momento você não desfrutou de nada disso, porque você esteve ocupado com outras coisas. Mas que nesse momento a sua mente, o teu coração venha se abrir, para que então o céu possa descer nesse lugar, e então você possa ser cheio da glória do Senhor, para que então você possa ser envolvido com a tua presença, porque eu já posso sentir a presença de Deus aqui neste ambiente, porque Deus já se faz presente aqui, e eu tenho certeza que hoje Deus quer falar com você, hoje Deus quer falar ao teu coração, em nome de Jesus. Dê a Ele uma adoração verdadeira, dê a Ele um cântico dos seus lábios verdadeiros nesse momento, adore a Ele pelo que Ele é, porque tudo aquilo que Ele representa para você. Expressa as palavras bonitas ao teu Pai, ao teu Criador, em nome de Jesus. Aleluia. Vou dar um minuto para você adorar o Senhor. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Paizinho lindo, pela oportunidade de mais um dia estar na tua presença, mais um dia te louvar e exaltar e ser um canal de bênção na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que tu possa renovar a nossa mente nesse lugar, que tu possa renovar as nossas forças, Senhor. Tira todo o cansaço físico, mental, psicológico de um dia cansativo, Senhor, mas que neste momento, Senhor, a tua glória venha nos renovar, que neste momento, Senhor, possamos ser transbordados pelo teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo venha sacudir o nosso espírito, que possamos ser renovados com teu fogo nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, usa, Senhor, o teu servo humildemente, Senhor, mais uma vez, para que a tua igreja venha ser edificada, para que a tua igreja venha ouvir o que tu tens para ela nesse momento, em nome de Jesus. Quem quer ouvir a voz de Deus nesse lugar? Aleluia. Deus seja louvado. Quando me foi dada a oportunidade, podeis assentar? Fique à vontade. Quando me foi dada a oportunidade, eu já venho estudando já há algum tempo, e não poucos dias, já há algum tempo, um camarada, todo dia você aprende alguma coisa diferente de algum personagem, né? E você vai adquirindo informações e vai ali mentalizando e tentando vivenciar a experiência desse camarada diante da Bíblia. Uma passagem que lá não é muita, o nome dele não é citado muitas vezes, mas tem algo diferente, né? Às vezes as pessoas faz algum tipo de comentário pelo que lhe foi imposto a fazer, mas sobre a pessoa, sobre o personagem, a Bíblia pouco relata, não tem muita informação. Mas eu senti hoje de ministrar aqui nessa noite sobre Simão Cirineu. Simão Cirineu, o versículo que mais se destaca está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que nos diz assim: no caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, pai de Alexandre e de Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre Simão Cirineu. Quem é ele? E aquele momento ali, o que representa, que simbologia tinha esse momento em que Jesus ali, frente a frente com Simão Cirineu, acontece ali esse mover da cruz. Qual o significado que Jesus estava nos passando, nos transmitindo através desse homem, através daquele homem que a Bíblia relata ser de Cirene.
Cirineu não era o seu sobrenome. Cirineu estava querendo dizer que ele era natural de Cirene, né? Antiga Sabá, e hoje atual Etiópia. Simão, como de fato ali vem falando que ele não era dali da localidade. Cirene ficava ali na África, né? Um lugar mais recanteado. O evangelho, porém, ainda não tinha sido, aliás, o evangelho, os judeus, né? O judaísmo não tinha para aquela outra região. Lá era um povo que servia vários deuses e não tinha nenhuma ligação. O que esse homem estava fazendo ali numa festa da Páscoa, uma festa que estava comemorando um dia tão especial para os judeus, onde por instituição, na lei, Moisés, né, lá escreveu que onde tivesse, nesse dia tinha que todo mundo comparecer ali para participar desse sacrifício. E esse homem estava ali. E aqui a narrativa vem falando que Simão Cirineu, ele vem ali do campo para a cidade. Na verdade, ele não vinha a porta do campo, né, a porta dos trabalhadores. Ele estava vindo ali, mas às vezes as pessoas interpretam que ele estava trabalhando. Não, ele não estava trabalhando. Ele tinha vindo para o sacrifício do Cordeiro Pascal. E uma das entradas, da onde era o caminho dele, era pelo campo. Então ele atravessou o campo e entrou ali. Não, ele não era um trabalhador que estava no campo e adentrando na cidade. Não, longe disso. Aqui, nessa passagem aqui tem uma referência, né? Cita seu pai, né? Cita seus filhos, né? Alexandre e Rufo, vamos chegar neles daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer para você que Simão, para você ver, o Simão é um nome de um dos filhos de Jacó, da linhagem de Simão. Então veja bem, ele fazia parte da linhagem judaica, porém de Cirene. Mas como eu disse aqui, Cirene antigamente era chamada o reino de Sabá. Aí veja bem, a Bíblia não relata, mas a gente ouvi muito falar, né, que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, né? Quem já ouviu falar nesse episódio? Mas isso não está relatado na Bíblia, a Bíblia não relata isso. Mas Salomão era um rapaz muito, né, levado, né? Isso me despertou essa curiosidade. E desde quando eu começo então a estudar a vida de Simão Cirineu, quando eu começo a meditar aí quando entra no assunto, ou alguma pregação, alguma coisa, você vai juntando. E nunca vi nada a respeito desse matrimônio ou relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá. Bom, se não está na Bíblia, certamente está na história secular. Certo ou não? Cada país tem lá o seu histórico, né? O seu histórico do seu país. E eu fui pesquisar e veja bem, Maqueda era a rainha da Etiópia na época. Há 6 anos de mandado, de governo ali, quando ela viajou para Jerusalém para conhecer a sabedoria de Salomão. Salomão, esse cara, viu? Ele usou um truque. Fez a rainha, que era virgem, ficar com sede e trocar sua virgindade por água. Parece que é brincadeira, né? Mas veja bem, isso daqui está composto, né, no livro. Deixa eu achar aqui, cadê o livro? Está contida na história na história egípcia, né? Tem um livro, está mais aqui embaixo aqui. Sua história está no livro Etíope Quebra Nagast. Lá conta a história da linhagem. E veja bem, 9 meses e 5 dias após a rainha ter se separado de Salomão, né, ter retornado na terra de Balá, a rainha deu à luz a um menino que foi chamado de Baina.
de acordo com a lenda lá dos etíopes, né? Ele nasceu na província de Eritreia. Veja bem, Meleque, o primeiro imperador da Etiópia, no caso era o nome do menino, tradicionalmente acredita-se ser o filho de Salomão, rei de Israel, e Maqueda, a rainha de Sabá. Sua história está no livro etíope, né, de quebra. Aí veja bem, aos 22 anos de idade, resolveu visitar seu pai. Quando chegou em Israel, foi recebido como tendo vindo dos domínios de Candace e da Etiópia, e foi reconhecido como filho de Salomão. Salomão pretendia, com 1000 mulheres diferentes, ter 1000 filhos homens, para conquistar as terras de todos os seus inimigos. Sabe por que Salomão tinha 1000 mulheres? Concubinas, né? Porque a ideia dele era expandir o seu governo, o seu domínio. A ideia dele era de cada reino, ele conseguir atingir um filho masculino, para que então, sucessivamente, ele assumisse o trono lá e ele governasse, dominasse todo o território inimigo, todo o território possível. Essa foi a estratégia que ele usou para ter tantas mulheres assim. Mas veja bem, mas só teve 3 filhos homens. Tinha 1000 mulheres, mas só conseguiu 3 filhos homens. Dentre os quais o mais velho é o filho da rainha da Etiópia, que era o filho da profecia. Reoboão tinha então 7 anos de idade e era o único filho homem que estava com Salomão, que vivia com Salomão. Por isso que ele assumiu o trono. Na morte da rainha Maqueda, Melique assumiu o seu trono como título de um novo imperador, o rei dos reis da Etiópia. Ele fundou a dinastia salomônica da Etiópia, que governou o país por poucas interrupções durante aproximadamente 3.000 anos, ou 225 gerações, depois terminadas já agora em 1974, com um imperador chamado Haile. Então veja bem, como de fato a rainha de Sabá teve um relacionamento com Salomão, que usou de uma malandragem, fez ela ficar com sede e trocou a sua virgindade por água. Eu conheço uma história assim, né? Um camarada estava com fome e trocou a sua primogenitura pela comida, né? Mas pela água eu fiquei surpreso o quanto. Isso está registrado na história da Etiópia. Veja bem, o interessante é que esse camarada, desde lá de Salomão, quando a rainha de Sabá passou então a ter o filho com ele, lá na Etiópia, então começou, que era Sabá na época, começou a ter uma dinastia. E esse camarada, quando foi visitar Salomão, ele então conheceu sobre esse Deus que Salomão servia, e começou a cultuar o Deus de Salomão ali na sua região, né? Nos seus domínios, no seu império, quando assumiu, e assim sucessivamente. Aí, por que desse Simão Cirineu estar ali naquele exato momento? Porque ele vinha de lá, né? E ele conheceu esse Jesus lá, e ele era descendente judaica, ele era de descendência judaica, por isso ele estava ali naquele dia. Depois de feita uma introdução, Simão Cirineu, o que ele estava fazendo ali? Ele tinha ido ali para Jerusalém com uma finalidade: participar da festa da Páscoa, que era o que? O sacrifício do cordeiro. Como se dava isso? O sacrifício do cordeiro, precisava ser o quê? Um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro que tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo, tipificava, que estava ao mesmo tempo mais ou menos na mesma semelhança de horas, quando o sumo sacerdote estava lá com o cordeiro, Jesus estava ali do lado de fora, sendo carregado já com a sua cruz, na mesma hora, praticamente. E Simão Cirineu estava no meio do caminho, quando Jesus estava passando, e ele todo atrasado, querendo ir, mas a multidão o cercava. E lá no templo,
ali no átrio, né, que era na primeira entrada, o templo só tinha uma porta que dava acesso ao átrio. E o átrio, uma porta que dava acesso ao lugar santo, e depois uma porta que eu digo, somente um espaço para você passar, né? Que ali sucessivamente era cortinas lá para dentro, que fazia as divisões. Mas para entrar ali no templo, no átrio, onde se aconteceria ali um sacrifício, só os homens podiam entrar, e todos eles com uma vestimenta especial, uma vestimenta o quê? Vestes brancas de linho fino, sem manchas, não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nada. Isso simbolizando que a noiva de Cristo, simbolizando a noiva de Cristo que somos nós. Para nós vermos o cordeiro, é preciso passar somente por uma porta, e a nossa vestimenta tem que estar limpa, as nossas vestimentas têm que estar de acordo com o momento. E assim, né, sucessivamente. E veja bem, o sumo sacerdote entra então, sai de trás ali de um lugar onde ele ficava, com o cordeiro, né, despendurado pelo pescoço, e andando ali de certa forma, segurando ele pelo pescoço com a mão para trás, dando alguns trancos, para que o pescoço testando se realmente era um cordeiro, porque se não fosse cordeiro, berrava, era bode. E Jesus, quando estava, naquele momento, quando estava diante de Simão Cirineu, o oficial que iria matar Jesus, ele puxava uma corda que ia no prisioneiro que estava presa no seu pescoço, e ele puxava, dava o tranco, para levar o condenado sentido a sua trajetória. Coincidentemente, assim o sumo sacerdote fazia com o cordeiro, dava o tranco para ele não berrar. E olha só, um camarada há anos atrás profetizou o seguinte: Deus revelou para ele, ele era oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. E olha, e ali naquele momento, ele estava ali, sendo puxado, dando aquele tranco, aonde ele caiu, aonde Jesus caiu. Aí voltando lá para o templo, depois que o sumo sacerdote entra com o cordeiro, ele faz um corte na sua jugular e começa a esguichar, né, o sangue do cordeiro inocente. O sumo sacerdote pega as patas traseiras com sua mão esquerda. A mão esquerda quer dizer justiça, a mão direita é bênção, né? Para abençoar ou receber a bênção. A esquerda significa justiça. E ele gira 7 vezes, que é o número da perfeição, no sentido horário. No sentido horário, querendo dizer a manifestação do tempo, em círculo, sinal de eternidade, em cima do altar do sacrifício. Então ele faz isso 7 vezes, simbolizando que a eternidade da redenção se manifestando no tempo através do sangue, que é o vínculo da redenção. Isso Jesus iria fazer ali. Jesus, né, se fez da sua eternidade para uma redenção manifestada no tempo, nascendo de uma mulher, de uma virgem, e precisaria do seu sangue ser derramado. E depois desse ato, o que acontece? Você já ouviu na Bíblia aí isopo? Você já ouviu? Ouviu. Onde está escrito isso? O Salmo 51, Davi, versículo 7, ele escreveu assim: purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que é esse isopo? É uma bucha, uma bucha. Depois que era feito ali as 7 voltas, o altar de sacrifício ficava cheio de sangue. Aí então o sumo sacerdote não podia tocar no sangue. Ele pegava uma esponja, comprimia ela e colocava em cima do sangue, onde sugava o sangue. Como ele não poderia pegar o sangue,
tinha uma madeira. Eita Jesus! Tinha uma madeira comprida, onde ele pegava o sopro, levantava para o alto. E aquela buchinha com sangue tinha que escorrer pelo madeiro. O sangue tinha que ser vertido no madeiro até chegar na mão de quem fez o sacrifício. E quando chegava na mão do sacrifício, ele começava a aspergir partículas de sangue nas vestes brancas daqueles que estavam presentes ali no átrio. É interessante que, por isso que é bom a gente ter um conhecimento das coisas. A gente precisa ter um conhecimento sobre o Jesus que nós servimos e um conhecimento sobre a Bíblia. Algum tempo atrás, escutei um camarada dizendo que ele dizia assim: Jesus, ele poderia ter morrido com uma pedrada na cabeça, sei lá, com qual outra coisa, mas ele escolheu morrer numa cruz. Não. O sangue tinha que verter pela madeira. O sangue tinha que verter, o sangue tinha que escorrer pelo madeiro e pegar na mão de quem estava sacrificando. Ei, o sangue de Jesus foi necessário descer na cruz para nos alcançar aos pés dela. Tudo tem um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tem um símbolo, tem um significado. E é bom nós termos um conhecimento para não ensinar errado, para não falar nenhum tipo de besteira. E olha só, Simão Sirineu ele veio de lá 1.600 quilômetros. Ele andou para chegar ali naquele momento do sacrifício, o momento mais importante do ano. Todo judeu tinha que receber ali uma partícula de sangue. Ele veio com sua veste, vestido de lá da sua casa, 1.600 quilômetros, andando ali no meio do barro, do mato. Não, ele trouxe guardadinho. Chegando na cidade, que ele colocou suas vestimentas. E tomando todo cuidado para que não viesse sujar com barro ou com qualquer outra. Um cuidado com as suas vestes, porque lá na porta do templo, tinha ali um secretário que falou: deixa eu ver sua veste. Ok, está limpa, pode entrar. Opa, sua veste está suja. Você não tem direito. A veste suja não entra. Está entendendo aí, igreja? Estão entendendo aí, igreja? E olha só. E ali naquele momento, aquele oficial dando tranco no pescoço de Jesus, e ele quietinho, sem falar um ar, sem murmurar, ele cai. Mas Jesus estava tão machucado, que o sangue de Cristo escorria pelo seu corpo todo, porque ele já tinha sido açoitado, já tinha sido judiado. O sangue estava descendo pelas suas vestes e alcançando os seus pés. E onde ele passava, o rastro de sangue ficava. E a Bíblia vai relatar que a multidão estava alvoroçada, querendo matar Jesus. Estava toda alvoroçada ali naquele momento. E tinha um monte de oficial guardando, protegendo, porque ele tinha que cumprir a sua sentença, que era morte lá na cruz. E aquela multidão toda alvoroçada: mata, crucifica, salva você mesmo, aquele negócio todo que a gente vê na Bíblia. Mas quem estava dizendo eram enfermos. Quem estava dizendo era endemoniados. Quem estava dizendo eram pessoas que estavam necessitando de uma libertação, de uma cura. E aonde essas pessoas pisavam, na poça de sangue que Jesus tinha deixado, elas eram curadas, eram libertas. Aleluia! Aí Jesus é lindo demais. Isso já tinha se revelado lá atrás em Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Ei, Jesus, ele não somente concedeu a salvação para a humanidade,
mas ele também, ele deu aqui a libertação mental, sentimental, emocional. Não é somente a salvação, mas também a cura física. É um pacote completo. Jesus fez a obra completa, salvando não somente o espírito, mas querendo salvar o corpo, querendo salvar a alma, querendo fazer o pacote completo para que você pudesse viver uma vida plena nessa terra até o dia da sua volta. Glória a Deus por isso. Mas veja bem, e chega esse momento, Jesus cai e os soldados chamam: ei, você aí, ajuda ele. E pronto, deu ruim, como se diz por aí. Aí o meu sacrifício lá, gente, como é que eu vou pegar o homem aqui, vou sujar minhas vestimentas? Mas ele vem. E quando ele chega diante de Jesus, eita, meu Deus. Ah, meu Pai. Eu quero explicar algo aqui antes para vocês. O primogênito judeu, dos 5 aos 14 anos, ele vai para a escola rabínica, certo? Lá ele tem esses 9 anos para aprender. Decore e salteado. Onde tem vírgula, onde tem ponto. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 9 anos, a criança, o primogênito, precisa decorar. Quando ele completa 14 anos, ele vai para o teste. Ele chega diante do sinédrio, diante ali da cúpula, que era composta por 70 doutores da lei. Quantos? 70 doutores da lei, que ele pratica a prova. E fala: o que está escrito em Levítico 19:5? Isso. O outro lá, em Gênesis 30:21, isso. Se ele errasse uma vírgula, se esquecesse uma palavra, um dos 70 se levantava e até ele estendia a mão para o garoto e falava assim: para ser mestre você não serve, mas ainda lhe resta 3 opções. Quais são elas? Trabalhar, constituir família e servir a Deus. Mas mestre, não. Mestre não dá para você honrar a eternidade o nome da sua família. Mas porém, todavia, se fosse aprovado, todos os 70 se levantavam, ia lá e o abraçava. E dizia, e repetia, melhor dizendo, o que Elias disse para Eliseu: segue-me, né? Segue-me. E ali a criança sendo aprovada, passaria então até os seus 30 anos estudando para se formar um rabi. O interessante é que a Bíblia nos fala que Jesus, na sua infância, ele crescia com a sua sabedoria, né, ali com graça e sabedoria, e todo ano os pais de Jesus, ali na caravana da sua cidade, subiam até Jerusalém no período da Páscoa, nesse mesmo período, para participar dessas festas solenes, né, para participar ali do sacrifício, né, pascal. E um belo dia, eles já caminham de 3 dias, voltando embora, sentiram falta de Jesus. Procuraram para todo canto, não achou. Onde Jesus estava? Lá no meio dos 70. E olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 2, 42 a 47, mas eu vou
resumir aqui, 3 dias depois encontraram o menino num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os ouviam, estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Sabe por que os seus pais não encontraram? Porque os 70 estavam abraçando ele, e não viam Jesus em canto nenhum, porque eles ficaram tão admirados com o tamanho da sabedoria daquele menino, que eles ficavam doidos. E Jesus já tinha recitado Pentateuco, poéticos, profetas, já tinha citado tudo. E Jesus, interessante, que quando ele completa 30 anos, que ele se torna rabi, a primeira pessoa que ele vai atrás, Pedro. O que Pedro estava fazendo? Pescando. Pedro primogênito pescando. Significa que ele foi reprovado pelos homens. Tinha sido reprovado pelos homens. Jesus chega: ei Pedro, os homens te rejeitou, mas eu te quero. Você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser de homem. E foi atrás de cada um daqueles que tinham sido rejeitados. Falou: vocês não servem para eles, mas para mim você serve. Vocês não servem para eles, mas para o reino de Deus você serve. Tem utilidade. Diga para o irmão que está do seu lado: você é útil. Mesmo que o ser humano te rejeite, Deus jamais te rejeitará. Aleluia. Deus seja louvado. E o que acontece? Quando Jesus estava ali, naquele momento, que ele cai, e Simão Sirineu está na sua frente, e manda pegá-lo, Jesus olha no fundo dos seus olhos, e o abraça. Um homem que tinha sido rejeitado, talvez ali ele não tinha entendido, mas quando ele chegou na sua casa, era de costume ter lá um cabrito, lá um cordeiro lá preparado, né? Um momento muito especial. E o camarada tinha que compartilhar a sua experiência com a família, com seus filhos. E chegando lá, todo mundo lá pronto para o banquete. Segundo historiadores, ele chega lá, os seus filhos, que eram Alexandre e Rufo, Rufo mais velho, que estava ali, né, estudando para fazer também a prova, chega diante deles ali, senta e tal. E aí pai, como é que foi? Aquela coisa toda. Ele fala: foi diferente. Quando eu cheguei na cidade, encontrei um homem que estava sendo acompanhado por uma multidão, querendo matá-lo, carregando uma cruz. Ele estava todo ferido, todo machucado. Mas estava acontecendo umas coisas meio estranhas. Por onde ele passava, o rastro de sangue ficava, as pessoas que vinham atrás julgando, estava sendo curado. E ele estava estudando. Ele lá, para lá, pelas suas pisaduras foram sarados. Que mais, pai, que mais? E tinha um homem que vinha puxando assim o pescoço dele, e ele dava aqueles trancos, e ele não falava nada. Ele não abria a boca, não reclamava, não revidava, não fazia nada. Parecia uma ovelha muda indo para o matadouro. O que mais? Pegaram ele e estava escrito assim na sua sentença, que estava despendurado no pescoço, a condenação da pessoa, porque ela estava sendo morta. Estava escrito: este é o rei dos judeus. Essa era a condenação de Jesus, porque ele se declarou rei dos judeus. Essa foi a condenação de Cristo. Eu, como é que é, pai? Aí por fim, ele caiu no chão ali, e os soldados pediram para que eu ajudasse ele. E ele olhou no fundo dos meus olhos e me abraçou. E sujou toda a minha roupa de sangue. Pai, deixa eu ver isso aí, pai. Ele abriu a mala e mostrou.
Pai, era ele que os profetas falaram, era desse homem que os profetas falavam, é esse homem que falava que iria nascer de uma mulher e que iria salvar a humanidade. Abra sua Bíblia em Romanos 16, 13. Ali foi tão gigante a presença de Deus naquele lugar, naquela casa. Rufo, que tinha sido rejeitado também ali na sua trajetória. 30 anos lá na frente, 30 anos depois, em Romanos 16, 13, Paulo saudando a igreja por esse mundo afora, está escrito assim: mando saudações a quem? A Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor. E manda um abraço também para a mãe dele, que sempre me tratou como um filho. Um simples gesto que passa despercebido na Bíblia causou-se um movimento tão grande de Deus ali naquela região, que aí depois, lá em Atos, depois que Jesus ressuscita, que acontece os fatos, Atos 8, 27 e 28, diz assim: Filipe, estava lá em Samaria, movido pelo Espírito Santo, um dos diáconos, foi para o deserto, e ali ele se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da onde? Da Etiópia. Da onde? Lá da Etiópia, que estava voltando de seu país, que estava voltando para o seu país. E esse homem era um alto funcionário, um escalão, tesoureiro, administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Olha só o mover, como que Deus trabalha nas coisas. Lá atrás, Salomão, no momento dele lá de Garanhão, uma linhagem se fundou ali em Sabá, e ali se instituiu os mesmos hábitos e costumes de adoração ao único Deus, coisa que ali na África, naquela região, era tudo vários deuses. E ali, mantendo-se uma tradição, cumprindo com seus deveres e obrigações de uma religião, a glória de Deus desceu lá, e ali foi marcada com pessoas que às vezes é só citado o seu nome na Bíblia, mas se você pegar a história, Deus fez algo lindo, maravilhoso através delas. O interessante é que, agora recente, 1948, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro que era presidente da ONU na época, ele instituiu Israel como um Estado moderno, democrático. O primeiro avião a pousar em Israel veio da onde? Da Etiópia, trazendo os etíopes, descendentes, que foram alcançados pela graça de Deus. Isso é o que Deus tem ministrado no meu coração no dia de hoje. E o que eu aprendo com isso? Um homem que foi rejeitado pelos mestres, por aqueles que governavam ali, a política do sinédrio. Um homem que foi rejeitado pelos seus, mas quando vem para Cristo, quando teve um encontro com Cristo, ele alcançou um voto de confiança. Eu quero dizer para você, igreja, independente daquilo que você tem vivido, enfrentado, ouvido falar a teu respeito, Jesus está olhando nos seus olhos e dizendo: não pare, continua, eu te aprovo,
Eu te aprovo. Eu mando, eu desmando, eu faço, eu refaço. Mas os meus sonhos e projetos que eu tenho para a minha igreja está determinado. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai fazer de você uma pessoa diferenciada. Pode ser que somente passa despercebido no meio de tantos grandes que teve na Bíblia, mas de tamanha importância e fundamento quanto qualquer um outro desses. Mas Deus olha para você e diz: não para, continua, não pare, não esmoreça, permaneça na sua jornada, na sua caminhada. Eu te aprovo, eu te aprovo. O mundo, o sistema te rejeita, mas eu te aprovo. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E por fim, toda a sua família se converteram a Cristo. E por fim, estavam fazendo a diferença por onde passava. Tudo por um ato. E Jesus nessa noite quer fazer o mesmo contigo, quer te abraçar. Quer te abraçar. E olhar no fundo dos seus olhos. E expressar todo o amor que Ele tem por você. Mesmo que às vezes as circunstâncias da vida parecem dizer ao contrário. Às vezes parece que você está sozinho, abandonado. Às vezes parece que as coisas não estão dando certo. Por que isso comigo? Por que dessas provas, dessas provações? Por que dessa dificuldade? Por que às vezes a falta de entendimento de pessoas ao nosso convívio, ao nosso redor? Por quê? Mas Deus manda te dizer no dia de hoje: não se preocupe com os porquês da vida. Saiba que eu olho para você e te aprovo. Eu te aprovo. Eu te aprovo. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Quão linda e perfeita ela é, Senhor. Quão maravilhosa é a Tua palavra e o seu significado. Meu Deus, queremos Te honrar nessa noite. Queremos, Senhor, exaltar o Teu nome por tamanho feito, por tamanha sabedoria. Confundindo, Senhor, muitas vezes os sábios inteligentes, aqueles que dizem que sabem tudo, que acham que está por cima, que acham que está no controle das coisas. Aí Tu entra, Senhor, confundindo todos eles, levantando um despercebido, Senhor, um que está no anonimato, um que está atrás das ovelhas, das malhadas, um que está escondido, um rejeitado. E Tu vens, estende os seus braços de amor, envolve com Teu carinho, e envolve com Teu Espírito, e sara, e cura, e liberta, e tira todo ressentimento, e tira tudo aquilo que nos coloca para baixo, que faz com que venhamos a ter um certo complexo de inferioridade, sempre se sentindo inferior das coisas, às pessoas. Mas Tu és o Deus que restaura sentimento, Deus que restaura emocional, Deus que cura as feridas, um Deus que liberta de pensamentos, de dardos cravados, de memórias, Senhor, de lembranças frustrantes do passado, para que possamos enxergar o Teu amor incondicional,
para que possamos enxergar então a tua essência, Senhor, e sentir aprovado por ti. Fortalece o teu povo, a tua igreja, Deus. Não deixe, Senhor, que a cicatriz da vida, dos tombos, Satanás venha e querer nos mostrar e querer provar que não é uma cicatriz, mas uma ferida que está aberta. Não, não é ferida, é cicatriz. O Senhor já curou, já libertou, já somos libertos, já somos sarados. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, na nossa mente. E quando vier a afronta, possamos repreender. Não é ferida, é cicatriz. Escuta aqui, toda vez que você, porventura, lembra de algum episódio que causou algum certo de constrangimento na tua vida, e você sente algum tipo de sentimento, ódio, rancor, raiva, é o inimigo querendo mostrar para você que essa cicatriz que Jesus já curou, querendo fantasiar para você, falando que é uma ferida que está aberta. Mas Deus manda te dizer, Ele já te curou. Você já está livre, livre. Isso é a afronta do inimigo, querendo te amedrontar, porque ele sabe, se o medo estiver no teu coração, você sempre vai ser um fraquejado, sempre vai ser uma pessoa duvidosa. Mas Jesus hoje quer olhar nos teus olhos e dizer, eu te aprovo, eu te curo, eu te liberto, você é livre. Voe, voe, faça seu voo nas asas do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, igreja?